A nova projeção de inflação para o ano de 2021, segundo o Banco Central, é de 8% no ano. Nossa, é uma inflação extremamente alta. Você quer entender mais sobre esse assunto? Exatamente isso que nós vamos falar neste vídeo logo após a vinheta. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Ciências e Negócios. Meu nome é Leonardo Freitas e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa nova projeção de inflação que foi divulgada aí no relatório Focus do Banco Central. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Só que primeiro eu tenho que pedir, não se esqueça, se inscreva nos nossos canais, no YouTube, no canal Ciências e Negócios e no Instagram, @Ciências e Negócios. Dê like, curta, compartilhe, o mais importante, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, porque a gente sempre traz assuntos importantes e relevantes para o seu dia a dia e para o seu negócio, tá bom? No vídeo de hoje, o objetivo é falar sobre essa nova projeção de taxa de juros que o Banco Central divulgou através do seu relatório Focus, que agora saiu de 7,58% para 8% no ano. E aí, o que isso quer dizer? Primeiro, antes de tudo, para você entender mais no detalhe e aproveitar o assunto neste vídeo, dê um pause nesse vídeo e acesse o vídeo que eu deixei linkado aqui no card aqui em cima, que se chama Como a Inflação Afeta o Meu Dia a Dia. Por quê? Nesse vídeo eu explico com um pouco mais de riquezas de detalhe o que é a inflação. Esse vídeo eu não vou me atrelar a isso, eu já vou partir do princípio que você já conhece inflação. Fazer só um pequeno resuminho. Para você que já assistiu ou já sabe, a inflação ela é um aumento generalizado de preço, portanto um aumento de preço que afeta um grande número de comercializadores daquele tipo de material. E não só um aumento generalizado, mas sim persistente também, quer dizer, não é um aumento que ocorre hoje e amanhã reduz, ele é um aumento que permanece. A isso denominamos inflação. E a inflação ela tem formas de ser medida. Existe vários índices de inflação que nada mais são que eles constroem uma cesta de produtos com base no consumo das famílias ou consumo das empresas, porque existem vários índices de inflação, e aí com essa base, com a base dos produtos que se consomem, eles começam a fazer pesquisas frequentes de preço para justamente chegar e determinar esse índice de inflação. Cabe aqui salientar o seguinte, que na cesta de produtos que são definidas pelos índices, eles dão pesos diferentes aos produtos. Vamos supor que tem uma cesta que considera combustível e considera arroz. Ele não simplesmente mede o preço do combustível e do arroz, e ele faz uma estimativa de quanto combustível e quanto arroz aquela pessoa pode consumir, para poder retratar o mais fiel possível a variação de inflação para aquela determinada pessoa. Então são vários índices, existe índice para construção civil, existe índice para tudo, basicamente você pode construir, aliás você pode ter o seu próprio índice de inflação também. Mas no caso, quando a gente está falando do Banco Central e do relatório Focus, o índice de inflação que é considerado é o famoso IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e é esse índice que eu vou fazer uma explicação breve para vocês. O IPCA é um índice feito pelo SNIPC, que é o Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor, e ele tem como foco famílias que recebem entre 1 a 40 salários mínimos.
Então essa é a faixa, por isso que chama consumidor amplo, porque ele pega uma faixa muito ampla de consumo. Então ele quer saber o seguinte, o que que esse índice ele procura medir? As compras, né, de uma pessoa que recebe entre 1 e 40 salários mínimos no varejo, ou seja, no depósito de material de construção, no supermercado, no posto de gasolina. Então o que que ele faz? Ele simula uma cesta de produtos comumente utilizada para pessoas que estão nessa faixa e inclusive dando aquele peso que eu falei. Por exemplo, combustível tem um peso diferente do arroz, que tem um peso diferente do tomate, entendeu? Então, para cada produto dessa cesta, ele tem uma média de consumo das famílias. Então, o que é o índice no final das contas? O que é o IPCA? É uma grande média ponderada. Por que é ponderada? Porque ela é uma média, não é uma média simples. Você pega dois produtos, divide por 2 e está lá o preço. Não, é uma média ponderada. Ela leva em consideração no seu cálculo o consumo. Então isso é importante, porque isso já faz uma grande diferença. Então ela pega uma grande média ponderada que te dá lá a variação de aumento de preços ou a variação da inflação. Por que é importante você saber disso? Porque você só consegue se defender daquilo que você conhece. Se você não conhecer, como que você vai conseguir se defender, né? Se você não sabe para onde vem nem para onde vai, né? Tem um ditado que diz assim, para quem não sabe para onde vai, qualquer vento serve. Então, até repetindo, para quem não sabe para onde vai, qualquer vento serve. Então, por isso que é muito importante você conhecer o objeto ao qual você está tentando se defender ou está tentando usufruir beneficamente desse objeto, tá certo? Então, essa cesta de produto, ela é pesquisada nas maiores regiões metropolitanas do Brasil. Então, por exemplo, você pega São Paulo, pega Fortaleza, Salvador, Recife, todas as maiores regiões metropolitanas do Brasil são contempladas nessa pesquisa. Por isso que ela é uma pesquisa ampla. Então, é uma pesquisa que acaba refletindo a realidade aí de uma maneira muito mais precisa do que alguns outros índices. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, uma vez que você entendeu o índice, como que o índice é montado e para que o índice serve, agora o objetivo do vídeo é te mostrar como que é possível você se defender dessa inflação. Porque conforme eu mostrei no vídeo que eu deixei linkado no card, que eu falei para vocês assistirem, o grande problema da inflação qual que é? É que a inflação corrói a sua capacidade de compra. Porque com o aumento sucessivo dos preços, se você tinha, por exemplo, chegava no final do mês, você recebia um salário aí, que você conseguia comprar 500 pacotes de arroz. Aí chega no próximo mês, teve uma inflação aí que aumentou o preço das coisas, e você, a partir de então, só conseguiu comprar 450 pacotes de arroz, quer dizer, o seu dinheiro... E não interessa qual é o valor monetário do seu dinheiro. O seu dinheiro perdeu capacidade de compra. Então, a partir do momento que você tem isso em mente, você começa a tomar medidas para se defender disso. Então, sabendo que a inflação justamente ataca exatamente seu poder de compra, o que você tem que fazer? Tomar medidas para que você defenda o seu poder de compra. Então, como que você pode fazer? Existem várias dicas, eu vou passar algumas dicas aqui. A primeira dica que eu vou passar é o seguinte: pesquisa de preço. Então, não compre nada sem que você antes faça uma grande pesquisa de preço. Por quê? Porque você vai comparar diversos preços e aí, obviamente, você vai estar gerando, inclusive isso é um benefício até para o mercado, você vai estar incentivando a concorrência de mercado e lutando contra essa inflação, porque você vai estar forçando ou procurando brigar para que os preços reduzam. Então, uma das coisas é você fazer pesquisa de preço.
Uma outra, lembra, defender poder de compra. Você pode fazer substituições. Então vamos supor que você gosta de manteiga. E aí você nota que o preço da manteiga subiu muito. Então o que você pode fazer? Substitui por margarina, é um outro produto. Entendeu? Então quer dizer, você vai estar gerando para o fornecedor da manteiga uma concorrência indireta, porque ele não vai estar concorrendo só com os caras da manteiga, ele vai estar concorrendo com os caras da margarina também. Então quer dizer, você como consumidor tem o poder na mão de fazer o mercado se mover ao seu favor, né? Obviamente que eu estou dizendo isso de maneira ampla, né? Quando os consumidores passam a ter esse hábito, né? Eles conseguem mover o mercado. Uma pessoa só é muito difícil, mas quando essa ideia se espalha, você consegue fazer com que o mercado trabalhe ao seu favor. Agora, uma terceira dica que eu posso dar também: compre coisas à vista. À vista, você vai conseguir descontos que você não conseguirá com o seu cartão de crédito, por exemplo. Por quê? Ou cartão de crédito ou cartão de débito, exceto o Pix. Pix acaba sendo uma modalidade de pagamento que basicamente é dinheiro, só que é dinheiro virtual. Porque o que acontece? Quando você tem cartão de crédito, cartão de débito, entre você e o dono da loja existe uma operadora ali prestando um serviço, ou seja, ali no meio vai ter uma taxa. Aí você pode me perguntar assim: mas eu nunca paguei taxa nenhuma. Você não pagou, mas o dono do estabelecimento paga. Entendeu? Uma taxa para ele ter direito a usar ou usufruir dos benefícios do cartão de crédito, por exemplo. Então, significa o seguinte: quando você paga à vista, por mais que ele não reduza o preço do produto e tal, que ele não queira reduzir a margem dele, o dinheiro que entraria no bolso dele, não quero reduzir de jeito nenhum, ele pode te dar pelo menos o desconto daquela taxazinha que ia para a administradora de cartão de crédito. Então, quer dizer, o à vista ele te traz muitas vantagens. De novo, tenha isso em mente. O que a gente está fazendo aqui? Definindo estratégias para defender o nosso poder de compra. Tá certo? Então, por isso que é tão importante que se aprenda o conceito das coisas, né? Então, quer dizer, a partir do momento que você conseguiu entender o conceito de inflação e o conceito de índice de inflação, aí fica mais fácil de você ter ideias e trazer inovações que facilitem a sua vida. Uma quarta dica aí nesse mundo moderno que a gente vive é você privilegiar compras por canais online, porque geralmente compras online elas são mais baratas do que a compra física. Isso podia entrar já no nosso primeiro item, que é a pesquisa de preço. Então, quer dizer, se você começa a analisar formas daquele produto chegar na sua mão, você vai ver que você pode ir numa loja, você pode ir num distribuidor, ou você pode ir de repente na internet, no site do fabricante. Então todas essas formas elas têm que ser levadas em consideração. Então quer dizer, você precisa gastar tempo de pesquisa, indo atrás para fazer o melhor negócio. E uma última dica é o seguinte: nunca compre nada na urgência. Então se programe para suas coisas. Você vai precisar comprar um novo aparelho de celular, se você vai precisar comprar um novo carro, seja lá o que for, se programe para poder fazer isso. Porque quando você não tem a urgência te empurrando a fazer maus negócios, você consegue se programar e chegar no arranjo financeiro que mais te beneficie. Então, com essas dicas simples, você conseguirá diminuir. Eu disse assim, diminuir, porque muitas das vezes é difícil de evitar ao máximo, mas você vai reduzir bastante a influência dessa inflação
sobre a sua vida, na sua perda de poder de compra, tá certo? E outra coisa, preciso abrir mais um parênteses aqui, que é o seguinte: quando eu disse assim, no relatório lá, Focus do Banco Central, ele disse que vai ter uma taxa de 8% de inflação. Esse 8% você tem que lembrar o seguinte, é na média, aquela média geralzona. A sua inflação pessoal pode ser muito maior, entendeu? Por quê? Se de repente lá no Banco Central ele considerou que você usa, sei lá, vamos pensar aí um pouco, 20 litros de gasolina por mês na média, e você usa 40, quer dizer, a gasolina vai ter muito mais impacto para você do que tem para os outros. E quanto que não subiu a gasolina nos últimos tempos? Então, quer dizer, esses 8% passou longe, né? E teve muitas outras coisas que tiveram grandes aumentos. Um que vem na minha mente aqui agora é exatamente, por exemplo, carne. A carne chegou a subir em média aí 30% no valor. Quer dizer, se você come muita carne, quer dizer, o impacto da carne para você vai fazer esses 8% para você virar nada no final das contas. Então, por isso, a gente tem que entender isso, tá certo? Bom, eu quis trazer essa reflexão aqui, quis trazer esse assunto, porque é um assunto muito importante e é um assunto complexo do ponto de vista econômico, mas eu trouxe aqui mais voltado para as coisas do dia a dia, para facilitar a compreensão, evitando nomes técnicos. Mas se você ficou com alguma dúvida, me mande aí comentários, mande mensagem, que eu posso de repente fazer algum outro vídeo complementar ao assunto, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça, se inscreva nos canais, ajude o canal a crescer, divulgue também, mande para os seus amigos, ajude a divulgar os vídeos do canal, tá bom? Que com certeza a gente vai estar voltando e produzindo mais conteúdo de qualidade, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau, tchau!